O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 11º domingo do tempo comum, a Igreja insiste ainda nesta questão para a vivência do ano vocacional que estamos todos experimentando, essa proposta da Igreja. Pensar nas vocações, pensar que todos nós temos esta vocação. Em primeiro lugar, de seguir a Deus, de amá-lo, de honrá-lo, ao seu Filho, Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo. A Igreja, ela vive também desta entrega de vocacionados. Na Igreja temos 2 tipos de vocação. A primeira e a mais importante, a vocação ao matrimônio. Um homem e uma mulher que se conhecem, amadurecem, casam e vivem uma vida inteira no amor, sob a proteção de Deus, a fidelidade, a alegria, o respeito, e deste amor gera filhos, e é justamente desses filhos e filhas gerados que Deus escolhe homens e também mulheres para servir o povo, este povo que é tão hoje lembrado de uma forma carinhosa para cada um de nós, pois pertencemos a este povo, da qual o próprio Deus diz: um povo participante de um reino de sacerdotes, para se tornar um povo, uma nação santa. Veja bem quanto é o amor de Deus por cada um de nós. Faz de nós, através do nosso batismo, da qual recebemos ali a graça de nos tornarmos filhos e filhas, amados, amadas de Deus, amados e amadas. Tudo que
princípio de uma relação de Deus conosco começa pelo amor. Deus criou Adão e Eva por amor. Deus salvou o seu povo do Egito, porque tinha tanto amor e se compadeceu e veio salvar, libertar o seu povo das garras do faraó, da escravidão. Deus, por amor, envia Jesus Cristo, que se faz homem no nosso meio, assume a nossa realidade criada com uma diferença. Ele é Deus como Pai, e assumindo a nossa realidade por amor a Deus, Ele desce, e o mistério da encarnação, nós temos a presença dele sem pecado no meio de nós. É justamente este homem sem pecado que ama a Deus e que Deus deu a cada um de nós, a Jesus por amor, é que somos justificados e salvos, como escutamos na leitura. A vocação, ela tem um sentido quando também estamos plenamente ligados à vontade de Deus. Se a vontade de Deus existe na nossa vida, então nós estaremos abertos para escutar o chamado. Na primeira leitura nós temos claramente isto: o Senhor chamou a Moisés do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas da águia, os trouxe a mim. Um povo sem memória e sem reconhecer a ação de Deus, o que ele fez, não pode participar desta questão da vocação. É preciso reconhecer os feitos, as grandezas de Deus na nossa vida, na nossa história, em particular, em família e na sociedade. Se há uma recusa em entender isso, a comunidade passa a caminhar por si só, e aí o perigo está de frente à realidade de cada um que pertence a essa comunidade. Por isso, Deus intervém, chama Moisés, coloca Moisés como o líder daquele povo. É ele que falará em nome de Deus e não em nome próprio. Não em nome próprio. É Deus que conduz, é Deus que protege. Eles estão no deserto, e o deserto, se você monta acampamento, como eles fizeram, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Se você fica simplesmente acampado no meio do deserto, o que virá depois? A morte. O que tem no deserto para dar seguimento à vida? Nada. É por isso que Deus intervém no deserto. Mais tarde, Moisés desce com a lei, os 10 mandamentos. A primeira vez, o povo estava ali alegre em si mesmo, cultivando ali o acesso a um Deus que eles mesmos criaram, o bezerro de ouro. E Moisés, quando desce, vê o povo totalmente disperso da fé, mal agradecido a Deus que o tinha salvado. Não estavam fazendo memória e honrando a Deus. Por isso, estavam ali criando um outro Deus. Eles mesmos criaram. É o perigo de cada um de nós, criar falsos deuses, porque falsos deuses criados por nós acabam piores que o momento em
nós mesmos criamos eles. Acaba em ruína. Um falso Deus não dialoga com você, não oferece palavra, não oferece caminho seguro, não oferece alimento, não oferece nada, porque não é vivo. Nosso Deus, como diz, é um Deus dos vivos e não dos mortos. É isso que nós temos que entender a cada momento. E é um Deus que oferece aliança, né? Estar com Ele. Ele protege a aliança, o círculo, né? E nós dentro desta aliança, e não fora da aliança. E tantas vezes foi quebrada a aliança, né? E da segunda vez Moisés desce do monte e assim apresenta a lei. O povo reconhece que errou, mas muitos não reconheceram e morreram. E daí por diante, Deus ensina o seu povo a amar a Ele sobre todas as coisas, não roubar, não desejar, não cobiçar as coisas alheias. E daí por diante, todos os outros 10 mandamentos. Ou seja, para se tornar um povo santo e sacerdotal, precisa estar dentro da vontade da lei de Deus. Senão é impossível. E nós observamos tudo isso quando entendemos o que Jesus fez aqui no Evangelho. Hoje o Evangelho que Mateus, no capítulo 9, nos dá, é a apresentação dos discípulos. E depois nós temos também a palavra apóstolos. Será que os discípulos eram os apóstolos? Sim ou não? Será que os discípulos já nasceram apóstolos? Sim ou não? Não, não é? Nós temos aqui Jesus enumerando, dando nome àqueles que ele escolheu. A importância do nome que nós ganhamos quando somos batizados. Quando o padre, o diácono ou o bispo pergunta, quando está batizando, qual o nome que você escolheu para o seu filho ou sua filha? E esse nome tem que ser dito em voz alta. Às vezes as pessoas chegam para o batizado mais preocupados com a cerimônia, que é bela, sem sombra de dúvida. Mas esquecem da preparação do cursinho que tiveram para o batismo. Dizer o nome, porque Deus, quando chama Moisés, não diz assim: Moisés, Moisés. Deus chama Moisés. A cada um profeta, Eliseu, Jeremias. Deus fala um nome alto, forte, para que a pessoa tome ali um impacto. Este é o seu nome. Deus conhece a cada um pelo nome. Não adianta fugir dessa realidade. Não adianta fugir dessa realidade. Por isso, a gente não deve colocar apelidos nas pessoas. Nem nos mais velhos e nem nos jovens, viu? Na escola principalmente. Olha aquele lá, olha aquele lá. O nome é importantíssimo, porque é pelo nome ao qual fomos batizados e seremos apresentados, estaremos diante de Deus quando partirmos deste mundo, no juízo. Por isso não se coloca apelidos nas pessoas, não se brinca com isso. A gente tem que aprender a valorizar aquilo que Deus concedeu a cada um. Deus te concedeu um nome, seja chamado pelo seu nome, não por outro, né? Porque é pelo seu nome que um dia estarás na presença de Deus, dizendo o que fez e o que não fez, o que se arrepende e o que ainda não se arrepende.
Tem isso. E Deus dará a conta final a cada um de nós. Jesus chamou os 12 discípulos. Na primeira leitura, Deus chama a Moisés. Jesus, Deus com o Pai, chama aqueles que Ele escolheu. E dá aqui os nomes. Né? Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, Judas, Iscariotes. Perceba que Deus, através de Cristo, faz com que o Filho chame homens também para essa realidade. E qual é a realidade? Primeiro, na vocação deles, ser discípulo. Discípulo é aquele que escuta, assimila, observa o Mestre, tudo o que ele faz. E o que Jesus fez? Ensinou, curou, ressuscitou, anunciou, expulsou os demônios. O que Jesus fez, ele não guarda para si. É o que nós escutamos no final do Evangelho. Depois de 3 anos, vendo a atitude de Jesus, Jesus morre, ressuscita, volta para o Pai, e antes de voltar para o Pai, dá essa missão, esta vocação aos apóstolos. Então há uma diferença. O apóstolo é aquele que, depois de ser discípulo, de ter aprendido, agora o apóstolo vai ser um multiplicador do próprio Cristo, com a autoridade do Cristo. E o que esses homens vão fazer? Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações. Na primeira leitura, Deus deu os mandamentos. Agora Jesus, as recomendações, que é a mesma que ele fez. Devem ir às cidades, mas não entrar nos pagãos. Primeiro aos israelenses, à casa de Israel. Anunciar: o reino dos céus está próximo. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Tudo isso Jesus fez e não guardou para si, não deixou para si mesmo o seu poder, quis que nós participássemos do poder dele. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos, Pedro cura ali paralítico. São Paulo está pregando, o menino cai ali da janela, morre e novamente reanima. Jesus expulsou muitos demônios. Nós sabemos disso, não é isso? Do Evangelho. No nosso batismo, há uma oração em que se expulsa, exorciza a presença do mal sobre a criança, o menino e a menina que é batizada. Sabiam disso? Exorcismo. Hoje o exorcismo está tão assim, jogado de uma maneira tão mágica pelos nossos irmãos evangélicos, né? Que parece que é uma coisa assim corriqueira, né? Fácil. Mas lembre que esses apóstolos também chegaram um dia, depois de terem voltado da missão, dizendo assim: Senhor, nós não conseguimos expulsar este demônio. Fizemos tudo, mas não conseguimos. E Jesus disse: esse tipo de demônio só pode sair
com oração. E para ter oração e fazer oração é preciso ter fé. Então, não se faz exorcismo sem uma vida alimentada pela oração e principalmente a fé naquele que concedeu a nós o exorcismo, para fazer também exorcismo. Então, não nos iludamos com ilusões falsas daquilo que observamos todo o santo dia nas televisões evangélicas. Pessoas ajoelhadas, com mão para trás, a pessoa, sei lá, o pastor lá, sei lá, gritando na pessoa lá e fazendo sinais, sabe? Coisas inúteis. E conversando com supostamente o demônio. Quem é você, demônio? Por que você está aqui? O que você quer dessa pessoa? Demônio, olha para mim. Agora eu vou agir. Ainda não aprendemos que com o demônio não se dialoga, porque se você dialoga com o demônio, você vai ter a parte que o demônio quer que você sofra na sua vida. Por isso, nós conversamos, dialogamos com Deus. Está aí a resposta. Quer dialogar com o mal? Você vai ter o mal. E o mal se apossa, possessão. Se você dialoga com o mal se apossa. Por isso que tem pessoas possuídas, porque tem tanto mal dentro dela que ela esqueceu que no seu batismo recebeu o Espírito Santo. Essa é a diferença. Por isso, através da igreja, por isso que nós cremos na igreja una, católica, santa e apostólica, porque Cristo deu aos apóstolos este poder e aos sucessores dos apóstolos. A partir de São Pedro, todos os apóstolos e todos hoje bispos, e os bispos com seus colaboradores, os presbíteros e os diáconos. Para fazer o quê? Curar, ensinar, exortar, anunciar, expulsar os demônios, falar da graça que recebeu, que se deve dar, indicar o caminho. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje em que nós recordamos a vocação, que são duas, da qual já falei, nós temos que tomar consciência que somos um povo santo. Povo santo tem ações santas. Povo que não é santo se rebela contra Deus, cria idolatrias, falsos deuses. Será que a gente ainda não compreendeu isso? O nosso chamado é para sermos um povo de sacerdotes, de reis e profetas, e não um povo que prega coisas contra Deus. A guerra é um absurdo o que está acontecendo da parte da Rússia em relação à guerra que está fazendo lá na Ucrânia. Um absurdo. O próprio presidente se diz cristão ortodoxo. Como um cristão insiste numa guerra, matando crianças, idosos do outro país? Aí você olha o bispo, o arcebispo principal da Rússia, do lado do governo, para promover uma guerra. E já está aí 1 ano
quase 4, 5 meses já, praticamente. Não dá para entender isso. Como se dizer cristão, batizado e promover coisas contrárias a Deus e a Cristo? Pensemos nisso no dia de hoje. As nossas ações é que dão testemunho se nós somos ou não somos de Deus, de Cristo. As nossas opções, sendo cristãs, nos mostrarão como luz. Vós sois a luz do mundo, se a luz é Cristo em nós. Caso contrário, se vocês e eu não somos receptores da luz de Cristo, quão grandes são as trevas que habitam em nós. Grande demais, capaz de matar, de humilhar, de promover miséria, de tudo que você imagina. Então pense nisso. Crianças, vocês estão sendo catequizadas, para que, quando se tornarem jovens e adolescentes, ali, adultos, possam caminhar na luz de Cristo. Seguir a este que deu a vida por vocês e por mim, por todos nós. A este. E não seguir a vida se dizendo cristãos de uma forma falsa, ou aparentemente apenas, aparência. Não. É este que deu a vida por nós. É este que ressuscitou por nós. E é este que nós devemos anunciar. Este que reconciliou os homens com Deus, porque estava bloqueado o acesso a Deus. Agora nós temos caminho, verdade e vida para seguir. Pensemos nisso hoje. A minha vocação está sendo frutuosa? Estou vivendo o meu batismo? Estou anunciando? Estou me deixando ser curado? Olha, nós não percebemos, mas de quantos demônios já fomos curados, expulsos pela força do Cristo? O demônio da ganância, não é isso? Do dinheiro, do ter, do poder. Todas as vezes que você, por exemplo, lembre-se disso, é caridoso, aposta nas esmolas, o dinheiro não vence sobre você. E aí, é Cristo te curando do demônio da soberba do dinheiro. Perceba isso. É você vencendo em nome de Cristo, dia a dia. O cristão é o que caminha ao contrário, para um mundo novo. Se sinta amado, como Deus amou Moisés, como Jesus amou aqueles primeiros 12 homens. É você que também tem que sentir esse amor para viver esta vocação. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.